Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro mais apavorante da Bíblia, Apocalipse. Muita gente acha que é o livro mais apavorante, né? Capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Você que está aí pela live, pela transmissão, muito bom poder estar com você também, adentrar aí ao seu lar através desta live de adoração. Apocalipse 3, versículo 14. Diz assim: escreve ao anjo da igreja em Laodiceia, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes: sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio para que apliques sobre os teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra que acaba de ser lida. Pedimos que o Senhor nos fale, nos oriente por intermédio da tua palavra bendita, poderosa. Ó Deus, eu não quero ser um empecilho àquilo que o Senhor quer falar, mas quero ser um veículo teu. Porque eu sei, Senhor, que pregar não é nada sobre mim, não tem nada a ver com o eu falar de mim mesmo, da minha própria sabedoria, mas tem a ver com o falar da tua palavra, o falar do teu evangelho. Portanto, Senhor, me esconda atrás da tua cruz, a fim de que só o Senhor seja visto e só a sua palavra seja ouvida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. O que Cristo pensa da igreja? O famoso teólogo John Stott disse: o que nós pensamos da igreja, de uma perspectiva interna, e o que os outros pensam da igreja, fora dela, são opiniões importantes. Porém, muito mais significativa é a opinião do próprio Senhor Jesus Cristo, uma vez que Ele é o fundador, a cabeça e o juiz da igreja. O livro do Apocalipse, queridos irmãos, não se trata apenas exclusivamente em dar conhecimento sobre fatos vindouros. O livro do Apocalipse não se resume a figuras de linguagem futurista. Este livro, na verdade, fala muito mais sobre a vida da Igreja de Cristo, o caráter da Igreja de Cristo, a missão da Igreja de Cristo, do que qualquer outra coisa. No capítulo 2 e 3,
nós encontramos 7 cartas escritas às igrejas da Ásia Menor, da Ásia proconsular. E há um padrão nessas 7 cartas. A gente encontra ali apresentação, elogio, crítica, avaliação, e conselho, instrução, e por último, nós encontramos promessa. Repito, todas as cartas têm apresentação, elogio, crítica, avaliação, conselho, instrução e promessa. É importante a gente falar também sobre o mistério dos candeeiros e o mistério das estrelas, logo no iniciozinho do capítulo 2. Esse mistério a gente vai encontrar ali, na verdade, no final do capítulo 1 e início do capítulo 2. Capítulo 1, versículo 20, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. E ao anjo da igreja em Éfeso diz, escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Por que é importante a gente falar sobre isso, desse mistério, antes de entrarmos no assunto? Porque Jesus deixa claro que Ele é aquele que conhece a igreja, Ele é aquele que passeia no meio da igreja, Ele anda no meio da igreja. Cristo é aquele que tem os mensageiros, os pastores e cada liderança da igreja na palma das suas mãos. Aqueles que representam a igreja na palma das mãos dele. E isso quer dizer, para deixar claro para todos nós, que é Ele quem controla a sua igreja, é Ele quem manda na igreja, é Ele quem julga a igreja, e Ele faz com a igreja o que Ele bem quer. Ele é o dono. É com isso na mente que a gente tem que ler esse texto hoje. De Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 22. A última carta, endereçada às igrejas da Ásia. Em cada uma das 7 cartas, Cristo vai receber um título e descrições diferentes. E em cada caso, esses elementos se aplicam especialmente à igreja que está sendo endereçada a carta. No caso deste texto que nós lemos, que é uma carta escrita a uma igreja apóstata, a igreja de Laodiceia, ele vai dizer que ele é o Amém. Ou seja, ele é a prova, ele é o selo de confirmação, ele é a testemunha fiel e verdadeira da sua própria pessoa e ministério. Cristo é o Amém, por ele ser mesmo a validade da mensagem cristã, e o próprio tema da mensagem que a igreja se propõe a pronunciar. Ele é o Amém divino, ele é a verdade daquilo que contrasta com a corrupção, com a mentira vivida pelos indivíduos de Laodiceia. Além disso, Cristo diz ser aquele que testemunha de modo fiel, sem quaisquer falhas, fazendo o serviço completo de um observador, aquilo que se passa na vida da igreja. Mas a gente vai entender pormenores aqui. Por último, o texto diz que Cristo é o alfa, o princípio de toda a criação, de modo que somente Ele pode servir de mediador entre Deus e os homens. Tá bom, entendi, pastor. Jesus manda na igreja, Ele julga a igreja, Ele avalia a sua própria igreja, e Ele tem o direito de fazê-lo. Mas o que esse texto nos mostra sobre a igreja? Na avaliação de Jesus, na análise do dono da igreja. Que igreja era essa?
E como que a gente pode, no espelho dessa igreja, avaliar a nossa própria vida? As cartas, elas possuem duas funções básicas aqui. Primeira é revelar os critérios pelos quais o Senhor julga a sua igreja. Irmãos, quando nós julgamos e avaliamos as pessoas e as igrejas, nós julgamos e avaliamos por valores externos, visíveis, contábeis, por que não dizer? A gente avalia a suntuosidade do templo, a gente avalia o número de membros, a gente avalia a quantidade de dinheiro que entra, a gente avalia a estrutura administrativa, social, a gente avalia a liderança, a gente avalia o nível social das pessoas, o nível intelectual das pessoas, a gente avalia o culto, a gente avalia o louvor, a gente avalia o tipo de pregação, o estilo do pastor, do pregador, a gente avalia tudo. A gente avalia o tempo do sermão, a gente avalia critérios externos. Ok? A gente avalia como canta fulano, como prega ciclano, como ensina ciclano, enfim. Só que os critérios que Jesus usa são muito diferentes. Muito particulares. Porque os critérios que ele usa giram em torno de valores eternos, não passageiros. Jesus avalia a igreja por coisas que dizem respeito à vida, ao centro gravitacional da igreja, ao coração da igreja. Charles Kerman, um filósofo cristão, diz que nada do que tocamos é eterno. E Jesus, quando olha para as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ele trata de valores eternos. Em nenhum momento ele usa o crivo de julgamento da estrutura física, visível da igreja, organizacional da igreja, mas ele trata, sim, daquilo que é espiritual, daquilo que tem a ver com a videira, com a vida da igreja, aquilo que tem a ver com a sua prática, seus pecados, os pecados que assediam, a fidelidade dessa igreja perante as provações, a perseverança em meio às dificuldades, adversidades, a pregação do evangelho no mundo, a resistência que a igreja tem diante das investidas do diabo. Jesus está preocupado em preparar uma igreja para viver a eternidade aqui e agora. Ele não está preocupado com coisas que vão passar, gente, com tesouros dessa vida. Não está preocupado com isso. Ele tem uma preocupação muito maior do que estas. Segunda coisa, a primeira coisa que a gente tem que falar é que as cartas revelam os critérios pelos quais Jesus julga a sua igreja. Segundo lugar, a carta, como função básica, também apresenta um parâmetro para nortear a jornada da igreja na história. A igreja, quando lê as cartas do Apocalipse, ela tem um parâmetro, um modelo para nortear a sua jornada aqui. Apesar de Apocalipse ser um livro com cores escatológicas, é altamente existencial, tratando do cotidiano do povo de Deus neste mundo. O desejo de Jesus nessa passagem bíblica é extremamente atual. Ele fala hoje como falou lá no passado, as igrejas daquele tempo. No entanto, queridos, para que a gente possa entender o que Deus estava falando para aquelas igrejas, e o que Ele está desejando falar com a gente aqui, por meio desse texto que a gente leu, a gente precisa conhecer um pouquinho de geografia e hidrografia da região da Ásia Menor, mais especificamente do Vale do Rio Lico, porque o ensinamento dessa passagem está muito mais nas entrelinhas do texto do que na superfície do texto. Mas vamos lá, a gente vai tentar fazer o máximo para entender essa passagem em um menor tempo possível. O versículo 15 do texto que lemos
fala sobre a possibilidade de uma igreja ser quente, fria e morna. E, erroneamente, essas expressões fria, quente e morna têm sido vistas ao longo dos anos como simples e puramente apresentações de 3 diferentes níveis de espiritualidade. Se a gente analisa cuidadosamente, entretanto, o texto, a gente vai ver que o assunto aqui é muito mais relacionado à funcionalidade da igreja, à missão da igreja, ao modus operandi da igreja, que tem a ver com aquilo que ela faz baseado no que ela reconhece ser, do que com questões de níveis espirituais, tipo assim, aquele irmão é fogo puro, aquela irmã é brasa viva no altar, aquele irmão ali é meio frio, aquela irmã ali é esquentada, aquela ali é meio morna, sabe? A gente acha que tem a ver com isso, mas não tem nada a ver com isso. Absolutamente. Tem nada a ver com expressões de adoração, de liturgia. Nada a ver, nada a ver. Quente, frio e morno tem a ver com funcionalidade, modus operandi, missão, obras que realizamos. Por isso que diz, conheço as tuas obras, e que vocês não são nem frios e nem quentes. Vocês são mornos. Então aqui, querido, isso aqui é fundamental, tá? Tem a ver com a missão da igreja no dia a dia, com a missão dos discípulos de Jesus no dia a dia. Por isso que Jesus começa a carta dizendo: conheço as tuas obras, apontando para a vida funcional, prática e efetiva da igreja. E um detalhe importante é que o texto se utiliza de um termo, guarde isso aqui, erga, para falar de obras. Erga é um termo grego que significa obras particulares e pessoais. Ou seja, não está falando daquilo que a igreja faz no coletivo, por exemplo, uma festa da rua. Não está falando disso. Não está falando de um evento que se faz na praça. Não está falando disso. Não está falando de algo que a igreja realiza enquanto coletividade. Não está falando disso. Nem algo público, nem algo coletivo dentro da igreja, mas está falando de algo particular de cada pessoa. Quando Jesus diz que Ele conhece a gente, Ele está dizendo assim: eu conheço o Moncler e eu acompanho toda a vida do Moncler. Eu conheço a Denise e sei exatamente o que a Denise faz todos os dias. Eu conheço o Jorge Freitas, Vieira Freitas, não sei, o que ele faz no seu particular enquanto discípulo de Jesus. Eu conheço a Salete. É isso que ele está dizendo. Eu sei particularmente o que cada um faz no seu dia a dia como discípulo de Jesus, ou não faz. Conheço os pensamentos do coração, conheço as motivações, conheço as intenções, conheço as tendências, conheço os hábitos, conheço as palavras, conheço a rotina fora do templo, conheço o caráter, conheço a personalidade, conheço os pecados e conheço as virtudes. É sério isso ou não é, gente? Esse é o foco de Cristo. São as obras dos cristãos realizadas como consequência da redenção no seu nome. O que a gente faz ou deixa de fazer a partir do encontro que tivemos com Jesus? Como que nós estamos vivendo o nosso dia a dia, a nossa rotina diária como discípulos de Jesus?
Será que a gente está vivendo na filosofia do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. É assim que a gente tem levado a vida? Ou a gente tem vivido intencionalmente como discípulos de Jesus? Intencionalmente como discípulos de Jesus. É isso que ele está dizendo. Agora, é importante que se diga o seguinte: isso não significa que é baseado naquilo que a gente faz ou deixa de fazer, que ele vai nos salvar. Glória a Deus, pastor. Me trouxe um alívio agora na alma. Porque realmente não é o que a gente faz ou deixa de fazer que nos torna pessoas salvas ou não, concordam? Por quê? Porque a gente não é salvo pelas nossas obras. Certo? No entanto, entretanto, portanto, aqueles que são salvos manifestam boas obras. São verdadeiros discípulos de Jesus. A entrada no céu não tem nada a ver com o que eu faço ou deixo de fazer, mas com o fato de eu estar com meu nome escrito no livro da vida. E isso acontece somente pela fé em Cristo Jesus, pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, batendo no peito e dizendo: entrei no céu porque eu me esforcei, desempenhei, eu fiz alguma coisa para chegar lá. Não é isso. Mas os que se encontram com Jesus têm uma vida diferente, têm uma vida transformada. A vida dessas pessoas é demonstrada, é justificada por meio das suas obras. Então, por que é que Jesus foca nas obras quando observa as igrejas da Ásia? Nosso Senhor exorta e julga as pessoas por praticarem boas obras ou não. E por quê? Porque as boas obras, irmãos, elas servem aos propósitos do reino de Deus. É pelas obras que nós fazemos com que Deus abençoe e edifique a sua igreja e edifique o mundo. É pelas boas obras que a gente mostra para o mundo que nós somos filhos de Deus. É pelas obras, pela luz das boas obras, que nós manifestamos o brilho da glória de Deus. Pelas obras de amor e pelas palavras saídas das Escrituras, Cristo firma a sua igreja em meio ao sofrimento, à tristeza, ao desespero, à angústia. Pelas obras generosas, demonstramos que estamos conservando firme o que nós recebemos um dia da parte de Cristo. Pela palavra e pela fé, por meio das quais somos salvos, nós somos sustentados dia a dia. E desta palavra e desta fé é que flui o arrependimento genuíno e as obras generosas para o encorajamento, para a esperança do povo de Deus. Resumindo, Cristo foca nas obras porque elas são um reflexo da grande obra que Ele operou na nossa vida de transformação. As nossas obras revelam o Senhor. As nossas obras revelam a grande obra do Senhor. As nossas obras revelam o reino do Senhor sobre nós. Entenderam? Nós somos como uma carta aberta para esse mundo, gente. Nós somos como um outdoor de Deus para este mundo. O que a gente faz revela a grandeza de Deus. Por isso a metáfora da temperatura aqui. Fria, quente, morna. Eu repito, eu faço questão de repetir, o texto diz: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera, preste atenção, quem dera fosses frio, quem dera fosses quente. Assim, porque és morno, nem és quente, nem és frio, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca.
Pois vocês dizem assim: eu sou rico, eu sou abastado, eu não preciso de coisa alguma. Palavras de Jesus: vocês não sabem o quanto vocês são infelizes. Vocês não sabem o quanto vocês são miseráveis. Vocês não sabem o quanto vocês são pobres, cegos e nus. Pastor, o que isso significa? O que é ser frio, quente e morno? Por que o texto está dizendo: vocês não são frios e vocês não são quentes? Quem dera que vocês fossem frios. Quem dera que vocês fossem quentes. Mas vocês são mornos. Vocês vão ser rejeitados da minha boca porque vocês são mornos. Vocês não são frios e nem quentes. Eu queria que vocês fossem frios ou quentes, não mornos. Mornos não, mornos jamais. Mas quentes ou frios, eu gostaria que vocês fossem. Então, o que isso significa? Bem, o texto mostra para a gente uma denúncia e mostra uma afirmação de desejo da parte de Jesus. Qual é a denúncia? Vocês são mornos. Vocês não são quentes, vocês não são frios. Vocês são mornos. Mas mostram uma manifestação de desejo. Qual é o desejo de Jesus? Eu queria que vocês fossem frios. Eu queria que vocês fossem quentes. Eu só não queria que vocês fossem mornos. Mornos não dá. Estão entendendo a leitura do texto? O Senhor Jesus está afirmando que a igreja de Laodiceia era uma igreja morna. Não há indícios para crermos que fosse uma expressão de ironia de Jesus. Mas há aqui um desejo sincero e uma denúncia real da realidade da igreja. A única temperatura que Jesus não suporta aqui nesse texto é a mornidão. Ser quente, tudo bem. Ser frio, tudo bem. Mas morno, não quero. Por que será que Jesus pediu a João para escrever estas palavras da carta, gente? Porque o Senhor Jesus falou com a igreja de Laodiceia da forma contundente e enérgica, como ele falou aqui, sendo bem ríspido, bem direto, dizendo a verdade, que eles eram espiritualmente mornos, e que eles estavam correndo o risco de rejeição. Por quê? Por que Jesus está dizendo que ele queria que eles fossem quentes ou frios? O que isso tem a ver com conheço as tuas obras? Que vocês não são frios nem quentes, mas vocês são mornos. O que tem a ver a minha missão, o meu dia a dia, o meu cotidiano, com ser morno, com ser frio ou ser quente? Vamos responder essa pergunta, ou essas perguntas. Laodiceia era uma cidade das mais ricas da Ásia Menor. Ela distava cerca de 160 quilômetros de Éfeso e 80 quilômetros de Filadélfia, e se localizava entre duas grandes outras cidades, na região do Vale do Rio Lico, ao norte Hierápolis e ao sul Colossos. Então preste atenção, Laodiceia, norte, sul, leste, oeste, independente, né? Ao norte, Hierápolis, ao sul, Colossos. Laodiceia, Hierápolis, Colossos. Hierápolis era conhecida como uma cidade das águas quentes. Vocês já foram em Caldas Novas? Quem foi em Caldas Novas? Eu tive a oportunidade de ir no ano passado em Caldas Novas. Quem teve a oportunidade de ir lá já? Já viram as águas de Caldas Novas? Eu fui para a Assembleia Geral, mas assim, na parte da noitezinha, a gente ia para a piscina. Era a Assembleia Geral o tempo todo, mas a parte da noite, na tarde, eles davam um descanso, um refresco para a gente ia para a piscina. Mas quando chegava na piscina, ao invés de você encontrar água gelada, você encontrava uma água quentinha. Igualzinho Hierápolis. Uma cidade com águas quentes,
Caldas Novas, águas quentes da Ásia Menor. O pessoal ia para lá, sabe por quê? Porque aquelas águas possuíam funções medicinais, terapêuticas, de cura para problemas ósseos, reumáticos, respiratórios e muito mais. Era uma terapia para o corpo banhar-se nas águas de Herápolis. Oh, maravilha! Ela era conhecida como águas termais. Só que existia uma vizinha, Colossos, que ficava ao sul, que era conhecida, contrariamente, como o lugar das águas geladas, frias, um lugar refrescante, um lugar de refrigério. Era uma região com águas maravilhosas. Quem nunca gosta de uma cachoeirinha no tempo quente, de sol a pique? Irmãos, a Cíntia é praiana, eu também sou descendente de Ilha Grande, mas, irmãos, eu não troco uma cachoeira por uma praia. Irmãos, se eu puder escolher entre uma cachoeira e uma praia, eu prefiro a cachoeira. Sabe por quê? Não tem coisa melhor do que uma aguinha bem gelada na cachoeira. Você se banha, de repente você vai ali na fonte, pega um pouquinho d'água, bebe, maravilha, e descansa, chega em casa relaxado. Você vai para a praia, chega em casa cansado. Era mais ou menos isso que acontecia em Colossos. O pessoal ia para Colossos para se refrescar. Inclusive, Orgon, um historiador, diz que na entrada da cidade tinha uma placa: lugar de refrigério. Está dando para você entender? Ou ainda não? Hierápolis, águas quentes, terapêuticas, de cura. Colossos, águas geladas, de refrigério, refrescantes, convidativas. E Laodiceia, gente, ela recebia aquedutos de uma cidade, recebia aquedutos de outra cidade, que desembocava em Laodiceia, e os viajantes, quando passavam nas fontes de Laodiceia para beber água, todo suado da viagem, pegava na água para beber, colocava na boca, era morna, jogava para fora. Jesus usa uma metáfora da própria realidade deles para dizer: vocês estão exatamente como as águas de vocês, mornos, mornas. Vocês não são frios como Colossos, não são quentes como Hierápolis. Quem dera vocês fossem quentes como Hierápolis, como lugar de cura. Quem dera vocês fossem frios como Colossos, lugar de refrigério, mas vocês não são. Vocês perderam a funcionalidade de vocês. Vocês deixaram de ser discípulos. Vocês não estão cumprindo a missão de vocês. Vocês não estão fazendo o que eu chamei vocês para fazer. Vocês estão vivendo a vida aqui de uma forma morna, de uma forma medíocre, sem funcionalidade, vivendo a vida individualmente, sem se preocupar com o outro, sem se preocupar com as boas obras, sem se preocupar com a missão. Vocês estão a ponto de serem rejeitados. Vocês me dão náuseas. O estilo de vida de vocês me dá náuseas. Oh, irmãos. Jesus nos sonda, irmãos. E ele explica por que eles estavam assim. Por que eles eram pessoas desse nível, mediano, medíocre, nauseante. Sabe por quê? Eles se achavam ricos demais, bons demais. Não preciso de nada. Que esse pastor, esse anjo da igreja está dizendo aí? Não preciso de nada disso aí. Eu já tenho, é a estrada de crente que eu tenho. Eu tenho tudo. Isso aí eu já ouvi. Isso aí eu já sei. Eu já sei. Eles eram indiferentes
Eles eram autossuficientes. Eles confiavam em si mesmos. Eles não dependiam de ninguém, nem do Senhor. A fé deles não era ativa em boas obras. Eles eram pessoas ricas materialmente e achavam que a espiritualidade se resumia nisso. Tipo assim, Deus está me abençoando, estou na bênção. Eu estou rico, estou na bênção, as portas estão abertas. Se eu não tivesse com as portas abertas, significava que Deus não estava me abençoando. Se eu estou com as portas abertas, sou rico, não tenho falta de nada. O negócio está sobejando para mim, eu estou debaixo da bênção. Vocês estão entendendo? Só que a condição espiritual, funcional e missional daquela igreja era morna. Não servia para nada. Nem para refrigerar, nem para refrescar. Nem para curar, nem para aquecer. Eles não eram nem quentes, nem frios. Eles eram mornos. Para que serve a água morna? Lutero dizia: o infeliz é quem não tem misericórdia de si mesmo, e o miserável é aquele que não tem misericórdia dos outros. Eles eram infelizes e eram miseráveis, porque não tinham misericórdia de si mesmos e não tinham misericórdia dos outros. O Evangelho impacta a nossa própria vida, e a partir do impacto do Evangelho em nós, nós somos usados por Deus para impactar outras pessoas. A água primeiro chega aqui, a água quente, cura a nossa alma. A água fresca chega aqui primeiro, refresca e refrigera a nossa própria alma. Mas só que depois a gente se torna fonte de cura, de terapia, de restauração, de transformação, fonte de refrigério, de paz, para outras pessoas. Tem sido assim a nossa vida? A gente tem cumprido a nossa missão, porque a riqueza verdadeira da igreja está em ouvir a palavra de Jesus e unir-se a Jesus em sua missão. Isso é discipulado. A gente está fazendo isso ou a gente está vindo no domingo de vez em quando na igreja, ou acessando as lives de vez em quando ao longo da semana, ouvindo e pronto, sem praticar. Só que a gente costuma cobrar dos pastores, dos obreiros oficiais da igreja, né? Vocês têm que ligar, vocês têm que se importar, vocês têm que ir fulano de tal, vocês têm que fazer isso. Quando, na verdade, isso é coisa de todo mundo fazer. Não é coisa de profissional. É coisa da igreja. É coisa de discípulo. Estão entendendo? Essa é a maior riqueza de um cristão. Essa é a maior riqueza de uma igreja. E aí eu falo mais uma vez, não pense em coletividade, não pense em coisas públicas apenas, em coisa que a gente faz, pensa na particularidade, cada um fazendo o seu, cada um sendo discípulo de Jesus, cada crente um missionário, cada crente cumprindo a sua missão, cada crente realizando boas obras, cada crente um discípulo de Jesus, cada crente. Coloca o seu nome aí, no lugar do nome de Laodiceia. Avalie, a partir da avaliação de Jesus, avalie a sua própria vida, faça uma autorreflexão e veja se você está cumprindo a boa obra que Jesus mandou você cumprir. Esta é a maior riqueza. E o fato de nos tornarmos complacentes e satisfeitos conosco mesmos quanto à nossa caminhada cristã pode ser extremamente autodestrutivo. O fato de a gente achar que a gente é bom demais, completo demais, maduro demais, sábio demais, pronto demais, experiente demais, pode ser altamente autodestrutivo. Tá bom. O texto continua, porque eu quero chegar rapidinho no final. Depois da metáfora do quente,
do frio e do morno, nós temos a ilustração da pobreza e da riqueza. No mesmo texto. O motivo da disfuncionalidade da igreja da Ásia Menor aqui, de Laodiceia, irmãos, era o pecado. Neste caso, o pecado da soberba, da jactância, do orgulho material e, automaticamente, o orgulho espiritual. A igreja de Laodiceia era muito rica materialmente, pois ela estava localizada ali num lugar onde era o centro bancário. Ali se fabricava um colírio famosíssimo, uma lã preta de difícil aquisição. A igreja estava acomodada naquela situação, imaginava que possuía grandes riquezas e virtudes, mas tudo não passava de fachada, pois a conta bancária celestial daquela igreja estava no zero, a visão espiritual deles estava míope, e eles se encontravam despidos, indecentes, espiritualmente falando. Então, eles pensavam que eram ricos, mas eram pobres. Eles pensavam que estavam vestidos, mas estavam nus. Eles pensavam que enxergavam, mas estavam cegos. Porém, há algo aqui de muita importância, que se conecta diretamente aos tesouros do Evangelho. Porque Jesus falou assim: eu aconselho vocês, que estão pensando que são ricos, que são abastados, que não têm falta de nada, que enxergam bem, que estão bem vestidos, eu quero aconselhar vocês a que vocês adquiram ouro refinado pelo fogo, para realmente vocês terem riqueza, veste para vocês se vestirem, para vocês realmente estarem bem vestidos, e que vocês adquiram um colírio celestial, que vocês não têm aí na cidade de vocês, para vocês passarem a enxergar as coisas com os olhos de Deus, terem uma nova cosmovisão. Vestes novas, nova visão, novos valores e riquezas. Veja se isso não tem a ver com aquilo que eles estavam desprezando do Evangelho de Jesus. A riqueza da santidade do Rei Jesus, o ouro refinado pelo fogo, era um ouro purificado, tem a ver com santidade. A riqueza da justiça imputada pelo sacerdote, que é a questão da veste branca, que tinha a ver com a expiação pelos pecados através do sangue do Cordeiro, que você apresentava o sacrifício, você era purificado. E a riqueza da iluminação profética de Jesus pelo Espírito, para ungir-lhes os olhos, colírio para ungir-lhes os olhos, a fim de que vocês enxerguem, abram os seus olhos. Jesus, quando caminhou com os discípulos no caminho de Emaús, ele falou para os discípulos que estavam ali, totalmente desencantados, totalmente desesperados, totalmente desanimados, totalmente sem esperanças, totalmente tristes, porque Jesus morreu, morreu, acabou tudo. Aí Jesus se aproxima deles, não fala para eles quem é, e eles vão caminhando. Ele falou assim: vocês estão conversando sobre o quê? Jesus, só você que não sabe, que Jesus, aquele que estava realizando milagres, prodígios, maravilhas, morreu, cara, tem 3 dias que ele morreu, acabou a nossa esperança. Jesus falou: vocês são nécios, vocês não sabem de nada, vocês não conseguem enxergar o que diz a Escritura a respeito do Messias. E ele começou a explicar, desde Moisés até os profetas, tudo o que a Escritura falava a respeito dele. E diz a Escritura, em Lucas capítulo 24, que depois dessa exposição de Jesus, os olhos dele caíram, e Jesus, quando deu graças no momento da refeição, eles descobriram que era Jesus, mas Jesus, perna para quem te quero, foi embora, e eles ficaram com a mensagem: será que quando você ouvia Jesus falar e explicar aquilo que estava na lei, aquilo que estava no profeta, a respeito do Messias, o seu coração não se aquecia? Quando a gente abre a Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse, a gente descobre que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, cuja santidade é outorgada à sua igreja, ouro refinado pelo fogo. Quando a gente abre a página das Escrituras, nós descobrimos Jesus Cristo, que é aquele sumo sacerdote que imputa a justiça dele à sua igreja, para que a igreja que estava com a veste manchada e salpicada de pecado e de podridão, agora tenha a veste limpa pelo sangue do Cordeiro.
Jesus Cristo é aquele que nos faz abrir os olhos através da profecia, porque Ele é o profeta de Deus, Ele é a mensagem, Ele é a palavra, Ele abre os nossos olhos, o nosso coração se aquece, sabe por quê? Porque Ele veio tirar a venda dos olhos daqueles religiosos, que acham que enxergam, mas não enxergam, precisam ter os seus olhos abertos para a obra e para a missão do reino de Deus. Esse é o poder do Evangelho. Eu quero terminar com a última imagem desse texto, gente. Eu repito, didaticamente, a metáfora do quente, do frio e do morno. A gente tem aqui a ilustração da pobreza e da riqueza, e por último, nós temos a imagem da porta fechada para Jesus. Oh, irmãos, esse povo aqui era morno, porque era autossuficiente, se julgava melhor do que os outros, era soberbo. E esse povo aqui era morno, porque Jesus estava do lado de fora. Porque quando Jesus está dentro, irmãos, não tem como não ser frio, não ser quente. Mas se você perceber uma vida morna, é porque Jesus está do lado de fora. Batendo. Tem alguém aí? Ei, Felipe, você está aí? Tem alguém aí? Craig Kinner diz que a mesa da comunhão era sinal de intimidade e estabelecia um relacionamento de amizade entre convidado e anfitrião. E tudo que Jesus queria com aquela igreja e quer com cada um de nós é nos convidar para cear o banquete messiânico aqui e agora. Presta atenção, irmãos. Não é no porvir só, é aqui e agora. Ele quer que eu ceie com Ele todos os dias. Ele quer que eu tenha um relacionamento com Ele todos os dias. Ele quer que eu tenha uma intimidade com Ele todos os dias. 24 horas por dia, 7 dias por semana e todos os dias da minha vida. Ele quer que a minha vida expresse as boas obras que vêm desse relacionamento com Ele todos os dias. Mas como que isso é possível? Se eu acho que eu não preciso de nada? Como que isso é possível se eu acho que está tudo bem? Como que isso é possível se as portas do nosso coração estão fechadas, pastor Marcos? Como que isso é possível? E aqui não é palavra para não crente, gente, é palavra para crente, pelo amor de Deus. Está falando para a igreja. As portas estão fechadas, gente. Eles não tinham nem se dado conta de que Jesus estava do lado de fora, irmãos. E estava do lado de fora dos cristãos. Não era do templo, não, gente. Que a gente pensa que a alvenaria, Jesus não habita em templos feitos por mãos humanas, gente. A casa de Jesus não é a casa feita de 4 paredes de alvenaria, tijolo, bloco, cimento, reboco. Não é isso, irmãos. Tudo isso aqui vai terminar e tudo aqui se resume à religiosidade, irmãos. O que Jesus quer é intimidade diária, o que Jesus quer é dia a dia, o que Jesus quer é que a gente seja discípulo depois que a gente sai do templo. Ser crente aqui é fácil. É a coisa mais fácil do mundo.
Mas no meu dia a dia, nos meus negócios, nas minhas relações, eu falo de tudo. Eu falo de política, eu falo de futebol. Aí eu quero ser colega dos meus amigos, assim, eu quero ser uma pessoa bem agradável. Eu não vou falar de religião, porque não se discute sobre religião, né? Você vai ser engodado mesmo por essa mentalidade mundana? Aí vai ficar como um agente secreto de Jesus? Ninguém sabe que você é crente, porque você nunca vai falar para os seus amigos, você vai falar de futebol, de política, vai falar de Lula, Bolsonaro, vai falar de tudo, só não vai falar de Jesus, porque você acha que você não pode assim, invadir a privacidade das pessoas. E aí Jesus se resume, gente, a um amuletozinho que você coloca no peito e vai no domingo de manhã e à noite para a igreja. Ou que você faz assim como pacto para você receber suas bênçãos, viver uma vida regalada. Eu só quero Jesus para isso. Eu não quero que Jesus entre na particularidade do meu dia a dia, da minha vida. Não, não, não. Aqui quem manda sou eu. Vai para lá, Jesus. Jesus não impacta a gente com virtudes, com novas visões, não impacta. Ele está do lado de fora. O fundador da igreja, o dono dos discípulos, o Senhor dos discípulos, o mestre dos discípulos, está do lado de fora. Mas se Jesus entrar, o que pode acontecer? Eu quero terminar aqui. Se Jesus entrar, Cristo está querendo nos ensinar, gente, que Ele pode nos dar tudo do que precisamos para viver uma vida saudável, uma vida funcionalmente relevante, uma vida missional, uma vida intencional como discípulos. Se Ele entrar, Ele vai nos abastecer, não só física e materialmente, mas Ele vai envolver a nossa alma, envolver o nosso espírito. Ele vai nos trazer verdadeiros valores da vida, espirituais, eternos, não etéreos, não terrenos, não passageiros. Porque quem deixa Jesus entrar, começa a depositar no banco do céu. Quem deixa Jesus entrar, coloca os seus tesouros, não aqui, mas lá no reino, aonde a traça e a ferrugem não corroem. Quando a gente deixa Jesus entrar, toda a nossa existência é transformada, a nossa visão é impactada, nossos esforços de compartilhar são impulsionados, capacitados pela própria natureza e plenitude da presença do Espírito em nosso espírito, que testifica que nós somos filhos de Deus. Há uma infinitude de poder para cada um de nós aqui pode viver cheio, de forma apaixonada por Jesus, irmãos. Não há limites para a habitação espiritual, não há limites para a habitação de Cristo em nossas vidas. O Espírito Santo, quando se move em nós, ele nos leva para lugares que a gente não imagina ir, nos faz falar com pessoas e fazer coisas que nós jamais imaginaríamos que faríamos no âmbito natural, irmãos. Preste atenção. Eu conheci a Cíntia. Hoje não sei nem contar mais, mas desde 96. Irmãos, quando eu conheci essa moça linda dos olhos verdes, e me apaixonei por ela, tudo que eu mais queria, era sair correndo no meu trabalho, do seminário, e encontrar com ela, e dar um beijo nela, e abraçá-la, e desfrutar da sua presença, para construir meus sonhos com ela, minha vida com ela. Eu queria ter a minha esposa, a minha namorada, a minha noiva, a minha esposa, todos os dias ao meu lado. Um dia, por conta de uma situação difícil que passamos, eu precisei sair de Angra e ficar aqui, irmãos, para trabalhar. Pai de família, mas todos os dias e todas as noites eu chorava, porque eu estava longe da minha esposa e do meu filho. Ela teve que trabalhar na Ilha Grande durante anos,
Um ano e meio, meses. Ela ia para Ilha Grande na segunda-feira e voltava às sextas-feiras, já casados. Eu sentia uma falta tremenda da minha esposa. Se eu sinto isso pela minha esposa, o que eu devo sentir para com o meu Jesus, irmãos? Como é que tem que ser a minha paixão e o meu amor por Jesus, meus irmãos? Como é que deve ser o seu amor e a sua paixão por Jesus, meus irmãos? Será que é compatível uma vida cristã onde Jesus está do lado de fora? Sem que temos contato com Ele, sem que comunguemos com Ele, sem que falemos com Ele genuinamente, sem que venhamos dar atenção para Ele, sem que venhamos ouvi-lo. Precisamos ouvir a voz do Espírito hoje, para que com alegria possamos deixar Ele entrar, para que a gente comungue com Ele, e essa realidade seja transformada. A voz dEle é uma voz que consola, que tranquiliza no meio da tempestade. Ele é uma voz íntima, Ele é uma voz encorajadora, é a voz dos céus, é a linguagem do amor, é o murmúrio convincente, é o convite, é o apelo eloquente, comovente, reflexo dessa divindade. Ele está batendo hoje, a mesa da comunhão está posta, a oportunidade da intimidade está ali, de um relacionamento, de uma amizade, de uma frutificação. Ele é o anfitrião que nos convida. Jesus convidou a todos os laudicenses para cear o banquete messiânico presente. Ele está convidando a cada um de nós para cear com Ele todos os dias desse banquete messiânico no dia a dia.